você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Aleluia. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. Aleluia, Jesus! Eita Deus glorioso! O crente quando chora, o Senhor responde. Aleluia! A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Eita Deus! Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando não orava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué. Eita Deus! Quando orou, o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Aleluia, Pai! Glória a Deus! Glória a Jesus, aleluia, Deus. Glória a Deus! Aleluia! O crente quando chora, o Senhor responde. Eita Deus! A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Eita Deus! Aleluia! Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações. Eita Deus! Aleluia! Adorava, por um filho ela clamava. É verdade, E o Senhor Pai, aleluia. atendeu. Aleluia, Jesus! Atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Glória a Deus, Aleluia, aleluia! Pai! Glórias a Ti, Senhor! Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém, Senhor, glória a Deus. Amém. E as filhas do rei agradecem a oportunidade, as palmas do Aleluia! Glórias a Deus. Amados, nós estamos estudando sobre o nascimento da água e do Espírito. Bendito é o nome santo do Senhor, Deus abençoe. Glórias a Deus. A nossa escritura, ela está baseada em São João capítulo 3. Bendito é o nome santo do Senhor. Página 4. Nós paramos na página 4, né? São João, quanto, irmão? São João capítulo 3, é a escritura que nós estamos estudando. Tá aí, versículo? A partir do versículo 1. Tá. Nós vemos na aula anterior
que quem foi Nicodemos, quem era Nicodemos, bendito é o nome santo do Senhor. É que você organiza aí. Aleluia. São João capítulo 3, aleluia. A partir do versículo 1. Na lição 4, né, pastor? Isso, nós paramos na lição 4, na introdução ainda. Nós entramos na introdução, onde Nicodemos encontra Jesus, e nós vemos todas as qualidades de Nicodemos, né? Aula passada, nós vemos todas as qualidades que Nicodemos tinha. E nós paramos na página 4 do nosso estudo. Glórias a Deus. Irmão Gabriel, consegue apanhar um lápis para mim nas crianças, por favor? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Deus abençoe. Quem consegue dar uma pincelada das qualidades de Nicodemos da aula passada? A pastora Lia? Glória a Deus. Então, dá um resumo para nós das qualidades de Nicodemos, para nós dar só uma recordada para continuar. Quem era Nicodemos? Era professor correto, fariseu, cargo superior. João Batista anuncia o rei dos Deus, quer ser um homem justo. Analisou sinais. Amém. Glórias a Deus. Alguém mais tem alguma coisa para falar da aula passada? Para todos em paz? Amém? Então nós vemos as qualidades de Nicodemos. Nicodemos, então, ele tinha uma alta posição, um cargo muito renomeado em meio aos escribas, em meio aos fariseus, e ele estava analisando o ministério de Jesus, a maneira que Jesus estava trabalhando no seu ministério, e ele então decidiu, por causa do testemunho de Jesus, fazer a seguinte pergunta: o que era necessário fazer para poder entrar no reino de Deus? Bendito é o nome santo do Senhor. Nós vamos aqui para a página 4, aonde está a referência, página 4, aonde está a referência de vermelho, escrito assim, ó: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Todos encontraram aí? Sim. Na página 4, na onde está de vermelho, dito assim, ó: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Está em São João, capítulo 3, no versículo 3, nós encontramos Jesus dizendo isso. Continuando, nascer judeu é o melhor nascimento que alguém pode ter. Nicodemos não entende nem a necessidade e nem a possibilidade de um novo nascimento. Aquilo ficou na mente de Nicodemos, porque quando Jesus disse que era necessário nascer de novo, então ele ficou preocupado com isso. Ele ficou indagando, como que pode, né? Então o homem sendo velho nascer de novo. Nós vamos ver aqui nesta lição, na introdução, bendito é o nome santo do Senhor, que tipo de nascimento que era esse que Jesus estava se referindo. Amados, por quê?
Sem um novo nascimento, sem esse novo nascimento que nós vamos aprender que tipo de novo nascimento é esse, ninguém pode ver o reino de Deus. Não importa que tipo de cargo você tenha na igreja, não importa que nem eu sou pastor, tem a pastora, tem membros, enfim, não importa o tipo de cargo que você tem na igreja, não importa quantas reuniões você venha, não importa nada que você faz dentro da igreja, isso não dá o direito de você ver o reino de Deus. Não importa quão bens você faz aos pobres, também isso não te dá direito de ver o reino de Deus. Ele é assim o mandamento, mas ele não te dá o direito. Sem este mandamento, é uma característica do cristão fazer o bem por causa que ele tem dentro de si o amor de Deus dentro da sua alma. Mas isso não te dá o direito de ver o reino de Deus, de entrar na Nova Jerusalém. A única coisa que te dá direito de ver a face de Deus como ela é, após o arrebatamento, é este novo nascimento que a Bíblia nos ensina que nós vamos aprender. Amém? Amém. Glórias a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Aí vem. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer de novo? Isso está no versículo 4 de São João capítulo 3. Jesus esclarece o que ele quer dizer com o segundo nascimento. Então agora Jesus vai esclarecer que tipo de segundo nascimento que é esse. Porque Jesus referiu o nascimento carnal como o primeiro nascimento. E o nascimento do Espírito, que é o nascimento espiritual, que é o nascimento que te dá direito de ver o reino de Deus, a face de Deus, como ela é. Bendito é o nome santo do Senhor, como segundo nascimento. Então vamos ver aqui o que Jesus estava falando. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer do que? Da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 3, versículos 5 e 6. Vocês querem acompanhar na Bíblia? Ver se realmente está escrito isso lá, amados? Vamos lá? Bendito é o nome santo do Senhor. Todos estão com a Bíblia? Conseguem acompanhar? Vamos ver aqui. Vamos pegar a Bíblia, ver se realmente está escrito isso na Bíblia. João 3, versículos 5 e 6. Que é o que ele está referindo sobre este nascimento. Já começa a dar umas pinceladas. Amados, vocês vão ver quão profundo que é esse ensinamento aqui. Bendito é o nome santo do Senhor. Não importa quantas visitas eu que a pastora faça, não importa quão você pode calejar de fazer visita, fazer oração, fazer tudo, dar os bens aos pobres, fazer tudo que nós quiser. Mas se nós não tiver esse novo nascimento, nós não podemos ver a face de Deus como ela é. Amém? Amém. Glórias a Deus. Conseguiu achar aqui? É João capítulo 3. Achou? Versículos 5 e 6. Jesus vai começar a dar uma pincelada aqui então. Vamos ver o que disse Jesus. Versículo 5. João 3, 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia! Então realmente a palavra de Deus está confirmando isso que nós estamos lendo aqui. Amados, o que é nascido do Espírito, nós vamos ver mais à frente que Jesus refere a sua palavra como Espírito de vida. Todos estão compreendendo, amados? Está fácil para compreender? Sim. Amém? Amém. Nós vamos ver mais à frente no nosso estudo que o Senhor Jesus refere a bendita e santa palavra dele como Espírito de vida. E só tem sede desse Espírito de vida, da palavra de Deus, aquele que almeja o novo nascimento. E o novo nascimento, ele começa quando nós arrependemos dos nossos pecados. E quando nós arrependemos dos nossos pecados, então surge a necessidade do batismo. Mas para nós passarmos pelas águas também é necessário nós compreendermos que nas águas do santo batismo é necessário nós receber o nome do noivo, que é o Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus nas águas do santo batismo, a qual nós vamos aprender também mais para frente qual é o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, porque Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, são títulos. Então o novo nascimento, ele começa a nascer no ser humano a partir do momento que ele se arrepende de seus pecados. Quando ele arrepende, a alma clama por passar nas águas. Ele sente essa necessidade. Eu preciso receber o nome do Senhor, o nome do meu Deus, o nome do meu Pai. E qual é esse nome? Senhor Jesus Cristo. A palavra diz em Atos capítulo 2, no seu versículo 38: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Amém. E recebereis o que? O dom do Espírito Santo. E o dom do Espírito Santo a gente recebe quando acontece o novo nascimento. Amém? Amém. Aí este novo nascimento, esse Espírito, nós alimentamos o novo nascimento com o quê? Com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Espírito de vida. Então você compreende que aquele que é nascido do Espírito é Espírito, porque quando você passa pelas águas do santo batismo, recebendo o nome, significa o quê? Morte, sepultura e ressurreição. Então você ressuscita, você nasce de novo, uma nova criatura em Cristo, porque agora você recebeu o nome do noivo. Quando simplesmente você é batizado apenas nos títulos, você ainda não recebeu o nome do noivo. Ou seja, perante Deus, Deus respeita a sua fé, mas você ainda não recebeu o nome do noivo, porque aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Bendito é o nome santo do Senhor. E para provar que realmente você nasceu de novo, você tem que receber o nome do noivo. Bendito é o nome santo do Senhor. Agora há aqueles também que recebem o nome do noivo, mas não permanece. Por quê? A palavra de Deus, nós vamos ver também mais à frente, que aquele que é nascido do Espírito é Espírito, porque o Espírito necessita de ser alimentado. Como a nossa carne, ela tem necessidade de ser alimentada com comida, com as vitaminas certas, o nosso Espírito, ele tem que ser alimentado pelo Espírito de vida, porque é isso aqui que vai nos levar do outro lado. Nós vemos, amados, que quando nós passamos na balança com o carro, a mola, ela tem uma mola que sustenta, não deixa o carro bater. Bendito é o nome santo do Senhor. Assim é a noiva de Cristo. A mola que nos sustenta, que sustenta a nossa alma, é o Espírito de vida, é a palavra de Deus. Então, dando
dando para compreender? Amém. Está fácil para compreender? Amém? Qualquer dúvida pode parar no meio da pregação. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Mas para haver esse novo nascimento, primeiro é necessário que comece a haver um verdadeiro arrependimento. Agora, por que aquele que é nascido da carne é carne? É aquele que frequenta a igreja, é aquele que está todos os cultos, mas ele não tem uma mudança, uma vida mudada em Cristo. Por quê? Porque ele ainda não recebeu o novo nascimento, entendeu, irmã? Ele ainda não tem esse desejo de receber o novo nascimento. Ele ainda, a palavra de Deus não desceu no coração. Porque quando a palavra de Deus começa a descer no coração, aquilo que ela está fazendo, o Espírito Santo começa a incomodar ela. Ó, desse jeito aí você não pode continuar. Não, você não acha melhor ir para a igreja? Você não acha melhor ouvir a palavra? Você não acha melhor? O que é? O Espírito clamando pelo novo nascimento. Ele quer nascer. Ele quer nascer em Cristo. Porque nós estamos neste mundo de passagem apenas, para testificar, dar testemunho de que Cristo realmente passou pela terra, realmente morreu pelos nossos pecados. Nós somos testemunhas vivas de que há um Deus, que há uma tumba vazia. Bendito é o nome santo do Senhor. Nós estamos aqui apenas para carregar o resto das aflições de Cristo. Por que nós temos aflições? Porque parece que nada dá certo. Porque nós estamos num lugar que não é a nossa casa. A nossa casa é lá em cima, é do outro lado. Tudo que nós temos aqui, tudo é emprestado por permissão de Deus. Porque essa terra já é do maligno. Amém. Então nós não temos que colocar o coração em nada do que tem nessa terra. Por mais bom que seja aquilo que Deus permita você ter, nunca coloque o coração no filho, num bem material, em nada disso, porque isso entristece o Espírito Santo. A palavra de Deus diz: aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E o nosso tesouro tem que ser Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém? Porque aonde tiver o nosso tesouro, aonde estiver Cristo, estará o nosso coração. E aonde o nosso coração estiver, é aonde nós vamos ficar. Amém? Estão compreendendo? Bendito é o nome santo do Senhor. Então aquele que é nascido da carne é carne, porque para ele está tudo certo. Para ele não tem problema. Ele não vê problema algum nisso, entendeu, irmã? Para ele está tudo ótimo. Tanto faz ele vir na igreja, depois ele ir para o baile, tanto faz ele estar aqui como está lá no mundo, não tem problema. Ele não viu problema nisso. Por quê? Porque ele não tem desejo do novo nascimento. A alma não clama por aquilo, porque ele não deu vazão para o Espírito Santo descer no seu coração e começar ali a almejar pelo novo nascimento. Então aquele que é nascido da carne é carne, ele não almeja a salvação. Para ele tanto faz, é morte duas vezes. A morte da carne e a morte do Espírito. Por que nós viemos à igreja? Por que nós atarracamos no novo nascimento? Por que nós necessitamos de nascer de novo? A nossa alma tem que nascer de novo, para ela poder ver a glória de Deus, a face de Deus como ela é. O nosso problema não é enquanto nós estamos vivos. O nosso problema é quando o nosso espírito sai deste tabernáculo de carne. Então por isso que as minhas pregações são sempre essas, amados. Dá vazão para o Espírito Santo trabalhar. Procura alinhar sua vida com o Evangelho. Amanhã pode ser muito tarde. Não acredita nesse Evangelho. Ah, Deus vai te dar bens materiais. Amém, Deus permite nós ter. Mas nós não somos deste mundo. Amém. O que adianta nós ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação? Amém. Era isso que a palavra estava explicando. Porque eu almejo ir embora para casa. Quantos almejam ir embora? Amém. Glória a Deus. Amém? Então nós necessitamos de um verdadeiro evangelho que nos leva ao verdadeiro arrependimento, que nos leva à glória de Deus, até a contemplar a face de Deus como ela é após a nossa morte. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã nós não sabemos.
daqui a pouquinho, daqui 10 minutos eu posso ter um infarto. Eu tenho que estar preparado para ver a face de Deus como ela é. Amém? Amém. Amados, se nós trabalharmos como se Jesus viesse daqui 1000 anos e viver como se ele viesse daqui a 2 minutos, nós estamos no patamar correto do Evangelho. Glória a Deus. Amém? Uma pergunta, irmão. Por que algumas pessoas têm esse desejo, que nem nós que estamos aqui procurando, e outras pessoas não têm? Ou todas têm, só que umas dão ouvido e outras não? Porque elas não dão vazão para o Espírito Santo trabalhar. Ouve a palavra. Todo mundo tem esse desejo. Todo mundo tem esse desejo. Ela nasce com esse desejo. A Bíblia diz assim: a carne volta para o pó e o Espírito volta para Deus. E agora? Como que fica essa escritura? Se a palavra de Deus está dizendo assim, que a carne volta para o pó, o Espírito volta para Deus, mas o que não te falaram, que uns espíritos voltam para Deus para encarar a condenação e outras para encarar a vida. Amém, glória a Deus. Glórias a Deus. Todos voltam sim perante a face de Deus, mas uns é para contemplar a salvação e a outra para contemplar a condenação. Por isso haverá um julgamento. Amém? Amém. Bendito é o nome santo do Senhor. E qual que é o batismo correto? Nas águas, no rio ou no tanque? Desde que seja um batismo de imersão completa, não pode ficar sem emergir completo a pessoa, porque significa sepultamento, e o sepultamento ele enterra completamente a pessoa. Então, desde que ela seja sepultada completa e depois levantada, está correto perante Deus, e desde que ela também receba o nome de Jesus no batismo, não seja no título, como por exemplo, todos estão com a Bíblia, né? Sim. Vamos abrir a nossa Bíblia em São Mateus capítulo 28, versículo 19. Amém. Mateus. Tá gostoso, né? Tá, uma delícia. Mateus qual? Mateus capítulo 28. filho. Oi? Mateus capítulo 28. Versículo 19. Isso, Ju. A irmã Juliana já achou? Tudo bem aí? Pronto. Pastora também encontrou? Gabriel? Todos encontraram? Sim, Senhor. Sim. Irmã Thalita, lê para nós então, por favor. Amém. Portanto, ide fazer discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós vemos aqui, ó. Portanto, ide fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome, está pedindo o nome, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vocês vão abrir a Bíblia de vocês em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Vamos lá. Vocês esperem. Achei. Achou já? Achei. Atos capítulo 2. Depois de Mateus é Marcos e Atos. Achei já. Agora acha o versículo 38. Show? Versículo 38. Você lê, filho? Hã? Lê? E disse-lhe Pedro: arrependei vós e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Amém. Pode ler, irmão Gabriel, o versículo 39 para nós. Deixa eu achar, não. Eu quero que você relaxe. Versículo 39. Isso, certinho. 39. É isso mesmo. Versículo 39. Porque a promessa diz respeito a vossos filhos, e a todos os que estão noivos, e tantos quantos Deus, após o Senhor chamar.
Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Então vocês anotam aí que São Mateus, nós vemos São Mateus 28 e Atos 2, 38, versículo 39. São Mateus capítulo 28, versículo 19, foi a escritura que nós lemos. Jesus ali, o Espírito Santo ali pedindo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para que fossem batizados em nome. E nós vemos aqui em Atos capítulo 2, no seu versículo 38 e 39, Pedro dizendo dessa maneira: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos. Então primeiro tem que começar a haver arrependimento, e a pessoa só começa a se arrepender a partir do momento que realmente ela dá vazão para o Espírito Santo. O que é isso? Ouvir a palavra e deixar descer para a alma, para o coração. Aí o Espírito Santo que está dentro da alma, do coração, começa a cobrar o ser humano. É como se fosse um farol vermelho. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não é o pastor que te obriga, é o Espírito Santo que conduz a sua vida. Amém? Amém. O dever do pastor é dar ensinamento. Agora quem cobra da sua alma é o Espírito Santo. Só para entender aqui, o pastor Daniel, então, Mateus 28, 19, quando ele diz, portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é cumprimento de Atos 38, é isso? Isso, nós já vamos falar sobre isso agora. Tá. Então nós vemos aqui, conforme a pastora está dizendo, que sim, é o cumprimento de Atos capítulo 2, versículo 38. Mas peraí, tem dois batismos na Bíblia. A Bíblia entrou em contradição? Não, de maneira alguma. Atos capítulo 2, versículo 38 é a resposta de Mateus 28, versículo 19. Como por exemplo, eu sou pai, entendeu? Agora entendi. Eu sou pai, mas também sou filho, e eu tenho um espírito. Mas se eu for comprar, como por exemplo, eu vou lá na irmã, lá no brechó, ó irmã, eu vim aqui comprar o teu brechó. Ah, é? Assina aqui pra mim, como que é teu nome? É pai, filho, espírito? Não, meu nome não é esse, meu nome é Daniel. Então o nome que Jesus está pedindo em Mateus 28, 19 é Atos 2, 38. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele está querendo dizer assim, que quando ele sai para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele está indo batizar em nome de Jesus, isso, que representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É isso? Isso, agora nós vamos entender o porquê. Por quê? Como por exemplo, agora trazendo para a palavra de Deus, ele é pai porque criou todas as coisas. Ele é filho porque encarnou. E chamará o seu nome Jesus. Quando o anjo foi para a irmã Maria, sim, e disse para ela, e havia uma profecia também do profeta, creio que foi o profeta Zacarias, né? Que profetizou. Disse assim, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aí isso foi cumprir há bastante anos para frente. Desceu o anjo Gabriel enviado por Deus, porque Deus tinha atributo de restaurador, de perdoador, mas ele não podia perdoar porque ele é espírito, ele era Jeová, seu nome era Jeová, era Senhor dos exércitos, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, enfim, vários nomes. Mas como Jesus, ele escolheu operar como filho. Em São João, em Mateus, nós vamos encontrar que uma virgem estava lá, nossa irmã Maria, e de repente o anjo Gabriel apareceu para ela e disse, Maria, eu sou enviado do Senhor, porque ele escolheu vós para dar à luz o Filho de Deus. Então o que aconteceu? Jeová veio como se fosse filho. Então ele é pai porque criou todas as coisas. Como que ele criou todas as coisas? Em Gênesis, nós vemos no capítulo 1, o verbo criando, a palavra criando.
haja luz. E houve luz. Amém. Amém? Amém. Então ele é pai porque criou todas as coisas. Ele é filho porque entrou no tabernáculo, na casca chamada Jesus. Como por exemplo, mas como é isso, pastor? Um exemplo, só uma pequena nota. Um dia Jesus estava com os seus discípulos e Filipe estava com isso na cabeça. Hoje eu pego ele. Hoje ele vai ter que mostrar para mim o pai dele, não tem jeito. Hoje eu tenho que mostrar. Filipe pegou e falou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai a que nos basta. Jesus olhou para ele assim: Filipe, eu estou tanto tempo convosco que não tem me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Amém? Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. E mais para baixo você vê ele dizendo: eu e o Pai somos um. Quando ele dizia que veio fazer a vontade do Pai, ele estava falando do seu Espírito. Amém? Amém. Aí eu ainda vou Pode perguntar, irmã. Não, acho que a minha pergunta era... Não sei se tem a ver, né, com o estudo, mas o que eu já vi, muitas pessoas têm mania, né? Assim, alguns evangélicos têm a mania de querer batizar em cada igreja que vai. Se isso... Como funciona, né? Ah, sim. Como por exemplo, a irmã recebeu o nome de Jesus no batismo. A irmã vai para outro ministério que o batismo é em nome de Jesus. A irmã não precisa batizar de novo, porque a irmã já recebeu o nome. A irmã só precisa ser rebatizada se a irmã só passou pelas águas recebendo apenas o título. Então a irmã não tem o nome ainda no batismo. Mas isso é algo pessoal entre a irmã e Deus. A irmã só pode ser batizada de novo se a irmã realmente entender que a irmã tem que receber o nome de Jesus no batismo. Muitas pessoas falam assim: meu batismo não valeu. Mas, tipo assim, né? Muitas pessoas querem batizar, ficam batizando. Sim. Porque eu tive um batismo só e pra mim super valeu. Eu não sinto necessidade de batizar de novo. Amém. Mas algumas pessoas têm essa necessidade, né? Se ela sentir necessidade, como por exemplo... Eu posso falar? Pode. Eu quando nasci, eu fui batizada na igreja católica quando criança, por causa dos meus pais, né, serem católicos. Então as crianças nasciam, os bebezinhos chegavam e eram batizados, ok. Quando eu cresci, que eu fui entender um pouco sobre o evangelho, contando um pouco do meu testemunho sobre o batismo, eu fui para as assembleias e batizei nos nomes dos títulos. Mas aí eu não sabia, batizei e estava super bem. Aí, o que aconteceu? Quando eu entrei na Cristã do Brasil, eu aprendi sobre o batismo, sobre o nome de Jesus. Mas eu não fui lá para batizar, não. Tá? Eu aprendi sobre o nome de Jesus, mas meu batismo que eu tinha feito na Assembleia, dentro de uma piscina, na época, tudo, super valeu. Não queria batizar de jeito nenhum, para mim estava ótimo. Fiz a visita na Cristã do Brasil e fui embora. Aí, no meu batismo, tá, gente? Um determinado dia, Deus estava na minha casa. Eu fui buscar um senhor na igreja que eu cuidava dele. E aí, quando eu coloquei a mão no corrimão, o Espírito Santo me visitou e eu fui batizada, eu fui selada com a promessa naquele momento. A gente fala selo da promessa, era o selo da promessa de Jesus. Então eu comecei a falar em línguas lá, e lá o Espírito Santo me induziu a passar pelas águas, pelo nome de Jesus. Então, assim, ó, por mim, pela minha concepção, penso igual a Elaine, não precisava mais batizar. Sim. Mas pelo Espírito Santo de Deus, o selo da promessa, naquele dia na minha vida, eu nem vi batizar. Eu cheguei lá, eu passei pelas águas e saí. A igreja inteirinha pegou fogo, na virtude, eu quero dizer. E eu não entendi, foi a coisa mais linda do mundo, mas eu não entendi o porquê. Até o ancião veio aqui, né, Dani? Falou assim: nossa, como que a irmã batizou assim? Eu falei: eu não sei, irmão. Eu cheguei lá, coloquei a mão com o irmão, fui buscar um senhor. Faltou uma vez assim, ó, puf, caiu assim em mim, eu peguei e fui e batizei. Aí eu posso dizer agora, que eu passei por essa experiência que aconteceu na minha vida, que batizar no nome de Jesus tem diferença. Sim. Porque eu batizei, agora eu sei a diferença. Mas não é para todo mundo, é como o pastor está falando, é uma coisa individual, é cada um, é a pessoa e Deus. Se você se sentir em paz com o teu batismo, ok, não precisa repassar. Mas se o Espírito Santo te tocar, te induzir como me induziu ali naquele momento, não tem como segurar, é incontrolável, né, o Espírito Santo na vida da gente. Esse foi o meu batismo. Outro conceito, pode perguntar, João. Eu batizei na época na piscina, né, dentro do tanque batismal dentro da igreja. Aí A Vasca, eu também. mudei de ministério, fui
pastor falou pra mim, não, aquilo era inválido, não valia. Aí eu batizei no rio. Entendi. Aí eu falei, por isso que eu perguntei. Já estão falando de batismo? Eita glória! Que bênção! Aí, louvado seja Deus. Os antigos costumavam dizer que tinha que batizar no rio por causa que a água está correndo, tá entendendo? Ele falou. A água não fica parada, ela corre. Só que como hoje em dia, irmãos, a gente não tem um rio, uma nascente que seja viável, é tudo longe, é difícil acesso. Então alguns batizam ainda na vasca, na piscina. Só que a vasca, ela batiza as pessoas ali, que nem eu fui na questão do Brasil, e o Espírito Santo batiza, mas aquela água vai embora. Sim. Acabou o batismo, acabou, não tem mais água, não tem mais nada. Porque vai embora, ela também não fica parada. Primeiro. A água também é preparada, ela é orada, né, pelos anciãos. Aí a gente vai, passa pelas águas, aí solta a água. Não é só ela não fica lá. Normal. E depois do a batismo tua também, tem se for que... usar a sua piscina, vai ter que ser consagrada, depois tem que soltar a água. Sim. Glória a Deus. Então tem esse preparo. Agora existe essa concepção que nós estamos falando sobre que muito antigamente a maioria das pessoas, como frequentava muito o centro espírita, se acreditava que batizar na água corrente levava aquilo que não prestava embora. As águas levavam, mas não está na água, está no nome, em receber o nome de Jesus, amém? Está no nome, porque quando você passa pelas águas, você levanta, já sobe sentindo o Espírito Santo. Entendeu? Você sente algo totalmente diferente quando você recebe o nome de Jesus no batismo. Eu choro em batismo em casamento, não adianta, eu choro mesmo, porque para mim é o céu. Agora, por que tem que receber o nome de Jesus no batismo? Como, por exemplo, nós somos considerados pela palavra de Deus a noiva eleita de Cristo. Somos considerados. A palavra de Deus nos ensina que nós somos a noiva. E a noiva recebe o nome de quem? Jesus. Do noivo. Não recebe? Então a noiva tem que receber o nome do noivo. Ela tem que estar ali, registrada no nome do noivo. Como que o noivo vai levar uma coisa que não é dele embora? Amém? Então faz parte do novo nascimento, que é o que nós estamos estudando. O nascimento da água e do Espírito. Mas esse processo acontece quando começa a surgir o arrependimento. Amém? Amém. Glórias a Deus. Está dando para compreender? Sim. Mais alguma pergunta? Amém? Então, olha quanta coisa. Só um pedacinho. Nós não saímos ainda da introdução. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Nós estamos vendo as qualidades ainda, né, de Nicodemos. São João capítulo 3. Vamos voltar lá em João capítulo 3, né? É isso, né? João capítulo 3. Isso. São João capítulo 3, né? Mas eu penso assim comigo, pastor, a minha opinião. Sim. Se todas as igrejas, quando a pessoa é batizada nas águas, tivesse esse entendimento do Evangelho, a pessoa não se desviava tão fácil, a pessoa não desistia da fé, porque vem a luta, vem as provas e não tem esse conhecimento da palavra. Não tem. Só a palavra ministrada no altar. E a pessoa entra e sai da mesma forma, não tem essa transformação de vida. Sim. Por isso que... Deus abençoe, tá? Por isso que muitas pessoas não permanecem, né, irmão? Por isso que muitas pessoas não permanecem. Mas a pessoa que ela está conhecendo, né, no meu caso, eu não aceitei batizar sem saber o que é batismo. Tanto é que eu fiquei 4 anos na igreja sem batismo. Aí. Porque eu não conseguia ter essa... não queria batizar por batizar. Sim. Porque tinha vários cultos que entrava tipo um mindinho. Eles aceitam Jesus, tipo assim... Batiza. Então eu estava vendo aquilo lá, eu pensei assim... Eu quero batizar e permanecer. Porque isso é o difícil. Batizar, você pode batizar a qualquer hora. Você chega no igreja. Só que permanecer na fé é que é o difícil. Exato. Então, por isso que a gente... O pastor orou bastante a Deus para poder estar dando esse estudo. Exato. Então é melhor que saibam o que estão fazendo. Né? O que estão fazendo, porque tem que mas entender. Mas não tem mais hoje em dia, mas antigamente tinha. Antigamente tinha. Hoje em dia não tem mais.
tinha esse ensinamento, a pessoa tem que entender o que é nascer da água e do Espírito. Depois ela vai ter um estudo que ela enfrenta após o batismo. Ela tem que estar preparada, porque senão ela não permanece, que é o caso que a irmã estava citando, não consegue permanecer. Porque dobra a prova, dobra a luta, dobra a guerra. Mas isso faz parte do nascimento. O Espírito geme, a terra, a natureza também é uma Bíblia aberta. Nós vemos que a terra está gemendo, porque o noivo está chegando. Amém. Então é necessário que a igreja do Deus vivo esteja preparada, tendo um novo nascimento, nascendo da água e do Espírito, para poder contemplar a face de Deus como ela é. Amém? Amém. Não que nós vamos ser um super crente, não, de maneira alguma. Todos nós necessitamos da graça e da misericórdia de Deus. Por isso que todo momento nós temos que estar nesse espírito. Senhor, me perdoa, tem misericórdia, eu falei coisas que não devia, tem misericórdia, perdoa o meu pecado. Tem que estar ali sempre em constante comunhão com o Espírito Santo, colocando diante de Deus as nossas falhas, porque nós somos seres humanos. Enquanto nós estivermos nesse tabernáculo de carne, nós pecamos 24 horas por dia. E quando nós dizemos, eu não faço nada de errado, já pecou. Já pecou e, nossa vida, já cometeu o pior pecado. Porque ali sim, ela já está cometendo algo muito grave. Ela não recebeu a perfeição ainda, como é que não comete pecado? Amém? Pastor, amém. Quando a gente é novo convertido e ele sabe, seja batizado, tem o primeiro amor. O primeiro amor, nossa, não vai nunca acabar, né? Porque a graça é tão grande. Por que tem diferença nesse primeiro amor? Porque é assim, o primeiro amor é como se fosse um namoro. No namoro você está conhecendo uma pessoa. Então no namoro o que acontece? O namoro você recebe flores, né? Recebe presentes, né? É uma parte menor. Aí depois do namoro vem o noivado. Depois do namoro vem o noivado. Aí o compromisso já fica mais sério. Então é a mesma coisa. Primeiro você toma uma água, aí depois você recebe o leite, aí depois você recebe a papinha, aí depois você passa para a comida. Então assim é a palavra de Deus. Primeiro é o primeiro amor. Por que é necessário passar pelo primeiro amor? Para a palavra ficar implantada no coração. Porque é o primeiro amor que faz você sentir saudade da palavra de Deus quando você comete algum erro. O que esse primeiro amor se chama Espírito Santo. Não é que você deixou ele, que ele ficou para trás, não, ele está ali. Só que ele está de uma maneira diferente no nosso coração. Ele está manifestando com uma outra etapa, uma etapa mais avançada, porque você evoluiu na presença de Deus. É dessa forma. Entendeu? Amém? Deu para todos entender? Amém. Amém? Glória a Deus. Irmã Nodelina, está entendendo? Tá? Fazer alguma pergunta? Se quiser fazer pergunta, pode fazer, viu, irmão? Eu ia perguntar, mas me Tá? perguntou que é do batismo. A irmã Cid, tem alguma pergunta? Eu ia perguntar, mas ela já respondeu que é do batismo, né? Ah, então Eu queria tá. saber do batismo, né? Irmã Juliana, pergunta? Você tem alguma pergunta? Não? Tem alguma pergunta? Ah, eu tenho várias. Tenho várias, mas Vamos vamos passar para o próximo. Então tá bom. Então vamos ver se nós conseguimos sair da introdução. Vamos, por favor. Glória a Deus. Então vamos aqui voltar para Nicodemos. Página 4. Depois desse resumo aqui em vermelho, que está citando João 3,5,6, nós vamos aqui para Nicodemos. Nicodemos continuava sem entender. Pouco depois, Jesus responde Nicodemos: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? João 3,10 está escrito isso. Frequentemente nós também falhamos em ver a realidade espiritual. Ó, veja bem. Ó, vamos grifar essa parte aqui, ó. Frequentemente nós também falhamos em ver a realidade espiritual. Por quê? Vamos continuar aqui, ó. Nossa tendência é ignorar a verdade
que estão mais perto de nossas fraquezas e necessidades. Nós lutamos contra as respostas que Deus oferece para as nossas vidas. Vamos meditar um pouquinho nisso daqui. Nós vemos aqui, que frequentemente nós também falhamos em ver a realidade espiritual. Ou seja, o Espírito Santo vem e cobra e fala: olha, se continuar fazendo desse jeito não vai dar certo para você, não. Aí é coisa da minha cabeça, deixa isso para lá. Então, nós não damos ouvido para o que o Espírito Santo quer falar para nós. Nós não deixamos Deus agir. Nós queremos fazer da nossa forma. Ou seja, a palavra de Deus diz que o caminho que conduz à salvação é um caminho estreito. O caminho largo é que conduz à perdição. Qual que é o caminho largo? É o Evangelho que nasceu hoje. Ah, irmão, não tem problema, pode ir no forró, não tem problema beber uma cervejinha, não tem problema ir pro forró, não tem problema você estar misturado com o pecado. Isso para nós crentes, viu, amados? Nós não estamos falando como, por exemplo, a irmã Alderina, me dá licença para me tomar a irmã como exemplo? Posso, irmã? Como, por exemplo, como que eu vou cobrar da irmã Alderina? A irmã não pode sair daqui e ir lá pro forró, a irmã não pode beber cerveja. Ela pode. Ah, mas como assim, pastor? Ela pode? Porque ela não recebeu o novo nascimento ainda. Ainda não. Ela não passou pelo processo. Ela não deu vazão ainda para o Espírito Santo trabalhar. Ela está no primeiro amor. Ela está começando a conhecer o noivo. Ela está meditando, ela está observando, ela está conhecendo. Então a Bíblia vai condenar a noiva. Ela condena a noiva. Condena ali, como por exemplo, a irmã Cidinha condena o pastor, Imagina bem, amado. Eu pus o sexto. Né? Condena a gente que já conhece, porque nós não somos mais inocentes. A irmã Laudelina não, ela está conhecendo. A partir do momento que a irmã Laudelina começa a ter conhecimento, deixa o Espírito Santo entrar no coração. Aí o Espírito Santo vem buscando conhecimento. Ela vai aprendendo, vai deixando o Espírito Santo trabalhar. Aí que o Espírito Santo vai começar a contar dela: agora você já sabe que não pode. O que pode e o que não pode. E Deus respeita a decisão dela. Agora, vamos dizer assim, o guincho mesmo, mais embaixo, o fardo pesado está para nós que somos noivos, porque nós não somos mais inocentes. Amém? Deu para entender? Sim. Amém? Então é isso aqui que se refere. Mais um pouco abaixo, muito mais tarde, Nicodemos vê Jesus julgado e morto. Prestem bem atenção. Ele corre um grande risco, enterrando Jesus com as próprias mãos. Isso está em João 7, 50, 51, depois 19, 38 ao 42. Então Nicodemos chega ao entendimento, mas somente depois de ele descobrir quão pouco ele sabe. Nós também precisamos ter humildade ao entrarmos nesse estudo. Presta bem atenção. Deus tem importantes assuntos para aprendermos a respeito do reino dele. Amém? Amém. Sendo assim, Nicodemos está correto em se achegar a Jesus para encontrar a resposta. Use esse estudo bíblico para conhecer Jesus e encontrar a vontade dele. Abra seu coração, aceitando e obedecendo a palavra dele, pois é pela submissão que somos libertos. Amém. Agora nós vamos aqui, frisar esse destaque aqui. É pela submissão que somos libertos. Ou seja, quando nós obedecemos, nós somos libertos. Quando nós rejeitamos, continuamos da maneira que nós estamos. Quando o pastor que está realmente guiado pela palavra de Deus te dá um conselho e você não pratica aquilo, sabendo que é Deus falando, então você jamais vai ser liberto.
Então, continuando. É morrendo que nascemos para uma vida nova com Deus. Morrendo que jeito? Passando pelas águas do santo batismo, que significa morte, sepultura e ressurreição. Você nasce uma nova criatura em Cristo. Mais para frente nós vamos ver tudo isso. Então, amados, hoje nós conseguimos, nessa introdução, aprender bastante coisa. Ficou alguma dúvida a respeito do estudo desta noite? Quantos aqui estão sendo abençoados com esse estudo? Está entendendo? Amém? Eu também estou aprendendo bastante coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Durante a semana, é final de semana que fala, né? Durante o final de semana que fala, né? Você lembrar de alguma pergunta, anota. Anota, traz a pergunta. Você pode fazer sua pergunta no estudo. É o momento de estudo. Por que nós temos que tirar uma noite para o estudo? A igreja tem que ter essa preparação. Acabou esse estudo, nós vamos entrar em outro estudo. Nós vamos tirar. Porque uma igreja bem preparada, quando você estiver lá fora, que a pessoa vier fazer qualquer tipo de pergunta para você, você tem resposta na ponta da língua, mas dentro da palavra de Deus. Você não vai dizer qualquer coisa. Irmão, a minha Bíblia e a sua Bíblia também diz. Não importa se ela foi mexida, se ela foi tirada, não importa. A palavra de Deus sempre tem um respaldo bíblico para poder mostrar para a pessoa que ela está errada, que ela está fora da palavra de Deus. Então a igreja tem que estar preparada, não só para se defender lá fora, mas para ter uma vida vivida, porque o noivo está às portas. Amém. Nós temos que estar preparados para poder subir no arrebatamento. E só há salvação com rejeição de pecados, remissão do pecado. Amém. Só há salvação quando nós arrependemos. Primeiro passo para ser salvo tem que ter arrependimento, irmão. Nós temos que arrepender dos nossos erros e desejar mesmo de alma nos consertar na presença de Deus. Vale mais um pecador arrependido do que milhões e milhões de bens distribuídos aos pobres. O céu faz festa quando um pecador se arrepende. O céu faz festa quando um pecador se arrependido vem e se reconcilia no altar. O céu faz festa com essas coisas. Agora você quer ver o Espírito Santo ficar entristecido quando ouve a palavra? Eu escutei para escutar, mas não vou praticar nada disso não. Então isso entristece o Espírito Santo. Quando Deus te ordena fazer algo, faça. Quando Deus colocar algum desejo no seu coração de fazer, cumpra. Por mais simples que pareça ser, faça. Porque você vai ser ricamente abençoado. Você começa a obedecer a voz de Deus. Deus começa a testar a gente nas humildes e simples coisas. Deus vê que você obedeceu Ele numa simples coisa, num simples ato. Deus vai dobrar. Vai falar, opa, Ele entregou aquela moedinha, deixa eu pedir para Ele entregar duas. Aí Ele vê que você foi lá, foi obediente, entregou as duas moedas. Ela merece um dom diferente. Vou derramar um dom da visita. Vou pedir para fazer visita. E assim você vai evoluindo na presença de Deus. Mas você tem que começar do baixo. Você tem que obedecer a Deus nas mínimas coisas para ser valorizado nas melhores coisas, no melhor banquete na presença de Deus. E o nosso melhor banquete, o banquete da noiva, está após o arrebatamento, aonde Ele vai passar na mesa e vai dizer, não chores mais, porque tudo está consigo. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé? Sim. Eu sou cheia de perguntas. Eu também. O testemunho de Jeová. Eles não acreditam no batismo do Espírito Santo. Sim. Eles, né? E o batismo do Espírito Santo, o dom de falar em línguas. A pessoa que não é batizada com dom de línguas, ela não sobe? Sobe. O dom do Espírito Santo não é somente falar em línguas. É os frutos também. Tem. O dom do Espírito Santo, ele te dá discernimento para você poder discernir os Espíritos. O dom do Espírito Santo, a Bíblia diz assim, ó, examinai os Espíritos, provai os Espíritos e vê se ele é bom. Um exemplo, eu posso estar aqui tomado e falando em línguas. Deus te deu o dom do discernimento.
Aí a irmã levantada pelo Espírito Santo, mas tem que ter a convicção que realmente é o Espírito Santo. A irmã levanta, vem, fala para mim assim: Satanás, sai dele, em nome de Jesus, eu prufo. Cara, porque a irmã tem o dom do Espírito Santo de provar os Espíritos. Então o dom do Espírito Santo não é somente falar em língua. O dom do Espírito Santo é acompanhado com o dom do amor, fé, virtude, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Amém. Esses são os frutos do Espírito. Então, e aí a cada degrau vem 9 dons. Então são vários tipos de dons. A palavra de Deus, ela é recheada de dons. Aí a Bíblia vem e diz assim: os dons são dados para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, e enfim, várias pessoas. Então a irmã vê que o dom do Espírito Santo não é somente falar em línguas. Eu posso ter o Espírito Santo, mas não falar em línguas, entendeu? Mas mesmo assim eu vou subir. Se eu tiver Sim, uma com vida certeza. com Deus. A irmã só vai ficar se a irmã não crê em Cristo, entendeu? Eu posso falar uma coisa sobre o dom do Espírito Santo? A gente Pode. vai ter um estudo sobre isso, a gente também tem um livro sobre isso, né? Na hora que acabar essa parte do batismo, a gente vai estudar isso, porque a igreja precisa saber dessa parte espiritual. É importantíssimo. Outra coisa que eu queria falar sobre o dom do Espírito Santo é que, quando às vezes a pessoa está numa igreja, dentro de um lugar, e ela está ali na virtude, falando em línguas, esse dom que manifesta na vida dela é entre ela e Deus. Não tem nada a ver com as pessoas que estão ao redor. O dom do Espírito Santo, falar em línguas, que a Thalita está falando ali, é ela e Deus. É Deus derramando sobre ela a proximidade, o amor, a ternura, limpando ela de alguma coisa que ela precisa ser limpada. Eu também, entendeu? O dom do Espírito Santo, quando é para falar para alguém, precisa realmente ter uma interpretação. Tem que ter interpretação. Se alguém vem tomado por um Espírito Santo, posso contar minha experiência, irmão? Pode. Amém. Se alguém chegar... Aí eu já levantei, né, mãe? Aí eles estão fazendo careta pra mim, eu levanto mesmo. Já tô uma aula. Não é que assim, ó, aconteceu algo muito importante e eu acho interessante compartilhar isso com a igreja, principalmente com a Thalita. Por quê? Porque assim, ó, às vezes acontece da gente estar em lugares e aonde a pessoa vem tomada pelo Espírito Santo e vem, aponta o dedo pra você e prega pra você. E fala da tua vida, e fala da não sei do que, e de não sei o que lá pra você. E você muitas das vezes, por falta de conhecimento, aceita aquilo que está sendo falado. Porque você não tem conhecimento. Muitas das vezes a gente não sabe. Não significa que vai acontecer. Não significa que aquilo vai acontecer. Porque muitas das vezes você vai passar por cima daquilo. Deus vai passar por cima daquilo, por quê? Porque você não sabe que aquela pessoa ali não está com o Espírito de Deus. Está com o espírito contrário. Aí você fala assim pra mim: mas irmã Lia, por que a pessoa tem espírito contrário? O que é isso? O diabo, Lúcifer, era um anjo de luz. Ele foi mandado para a terra justamente para fazer isso, para copiar tudo que é de Deus. Ele copia, o tempo todo ele copia. Ele copia um pastor, ele copia colocando outro pastor falso, ele copia pondo um profeta de verdade, um profeta falso, ele copia o dom de línguas, ele copia tudo. Ele é copiador. Ele está aqui na terra para isso, para copiar. Eu vou contar uma experiência que eu tive com Deus em questão do que a Thalita está falando, que eu lembrei. Agora você falou, eu lembrei. Muito antigo isso. Mas eu senti, vou compartilhar com a igreja. Eu estava dentro de uma igreja no começo da minha caminhada com Deus, assim como a Laudelina está, sentadinha, quietinha assim no meu canto, e a igreja lá, pá, 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 pá. E tinha uma mulher ali de pé, acabou o culto, essa mulher ali no canto, presta bem atenção, igreja, porque vocês vão precisar disso no futuro. Principalmente vocês aí, ó, obreiras. E a mulher ali no canto, acabou o culto, sabe o que aconteceu? O povo que estava sentado, Laudelina, Juliana, ia lá para ela orar para eles. Eu continuei sentado. Eu vou lá para orar para mim, eu não, já recebi, já fiz a oração, tá ótimo, vou embora. E ela via que eu não levantava, que todo mundo ia lá, que eu estava assim, que nem a Juliana meia tremenda, sabe o que ela fez? Pontou para mim e falou: eu sei, vem aqui, eu quero falar com o senhor. Eu falei: não, irmão, não precisa não, estou em paz. Eu deixei, eu não queria, não senti. Aí eu lembrei, por isso que eu falo para as irmãs sempre aqui, tempo de qualidade. Ali é chata. Tempo de qualidade com Deus. Vamos examinar as escrituras. O Senhor tinha me revelado uma passagem na Bíblia com uma escritura que dizia assim: testificai, pois, os espíritos. Depois eu vou mandar vocês do grupo. Para provar se eles vêm de Deus. A palavra nos ensina a testificar os espíritos. Por quê? Porque o anjo de luz, ele imita o Senhor. Então nós vamos testificar o Espírito para ver se ele vem de Deus. Eu falei: Senhor, mas como
testificar esse Espírito, saber se ele vem de Deus? Nós não podemos blasfemar contra o Espírito Santo, nós sabemos disso, sabemos? Se eu levantar uma blasfêmia, eu vou estar pecando, eu perco o meu perdão. Porque se ele vir aqui tomada falar comigo, eu falar, sai de mim, Satanás, e for o Espírito Santo de verdade, eu vou pagar. Entenderam? Todo mundo entendeu? Vou perder minha salvação? É o único pecado que não tem perdão, descrito. Como que eu vou testificar? Fui lendo mais abaixo, vou mandar para vocês a escritura. Testificar o Espírito como, Senhor? Testificar sabendo assim, que se aquela pessoa, tudo que ela está falando, provém do meu nome, se ela crê em meu nome, Jesus Cristo Nazareno. Pra quê? A moça veio, só para me terminar, a moça veio e pá pra mim na igreja. Eu não queria levantar, eu já não estava sentindo levantar, não sinto, eu não faço, viu? Nem adianta, mas você pode voltar no chão. Eu só faço se eu sentir. Aí eu tava ali, eu falei, deixa eu lá ver. Fui lá perto dela, ela falou, porque o pastor gostou de me de cara feia, sabe, irmão? Você não vai, os pastores sabem que jeito, essa educação. Fui lá, falei, ué. Aí falou do meu casamento, falou do que, falou do meu filho, do que. Você crê? Eu falei assim, ó, eu creio se for em nome de Jesus Cristo Nazareno. Crê no nome de Cristo? Ela fez assim pra trás, ó. Pode deixar ela sair. Peguei, saí e fui embora. O pastor não olhou na minha cara, fui praticamente expulso da igreja. Por quê? Porque eu usei aquilo que Deus nos ensina. Conhecimento é poder. Não está em mim, está nele. Conhecimento da palavra é poder. Hoje em dia está tendo muito pastores, assim, muito jovens, né? Exato. No YouTube lá mostra pastores de 20 anos, 19 anos. Só que você vê que é muito ensaiado, decorado. Isso. Não é uma coisa que a pessoa está vivendo ali no Evangelho, que ela estudou. É algo que ela está decorando. E fazendo aquele show, aquele espetáculo, né? É o que mais a gente tá vendo. Um espetáculo e é vazio. Porque se tá dentro daquela da igreja, é aquele show. Todo mundo canta, todo mundo louva, todo mundo chora, todo mundo... Isso é emoção. O que é do Espírito Santo, ela não é emoção. Você vai embora, você continua sentindo lá na tua casa. Você tá lavando roupa, tá sentindo ainda. Meu Deus, toda essa abertura daquele culto. Que culto abençoado, não é assim, irmãs dia? Acaba ali, né? Não, saiu da porta do culto. Porque a emoção, ela é uma coisa instantânea. Ela vem e vai embora. Agora, o que é do Espírito, ela permanece. Ela permanece. A Thalita sentiu o Espírito Santo aqui comigo. Se ela dobrar o joelho na casa dela, ela vai sentir de novo. Porque isso é espiritual. E isso se perdeu na igreja. Faz muito tempo que se perdeu. E ninguém quer estudar. Todo mundo gosta de se tornar nércio. Pessoas que não têm interesse em aprender de Deus. É por isso que as igrejas ficam cheias, porque gostam de festa. É uma festa evangélica, é uma festa gospel. Não é o mover de Deus. Porque o mover de Deus a gente vê cura, vê libertação, vê portas de emprego, vê pessoas. Entendeu? Isso é o mover de Deus. O resto não é. Só isso, desculpa. Então, ajudou demais. Então, um conselho que eu deixo para a igreja. Nunca, quando vocês estiverem fazendo visita de alguém falando linguagem, seja quem for, seja um mendigo, seja quem for que estiver tomado na linguagem, nunca diga que ele está com o espírito do diabo. Nunca façam isso. Porque senão vocês podem blasfemar contra o Espírito Santo se ele tiver com o Espírito Santo. Agora, a única coisa que vocês devem fazer é o que a pastora disse. Se for em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu recebo. Isso, se não cai por terra, em nome de Jesus. Quando é um recado, prestem bem atenção, igreja. Quando realmente é um recado para passar para a igreja, como por exemplo, Deus vai me livrar de um acidente amanhã. Então, a irmã Cidinha levanta tomada em linguagem, no meio da reunião. E Deus visita fortemente ela, aí a irmã levanta e interpreta, diga, pastor, assim diz o Senhor, não vai amanhã naquele carreto lá porque vai tombar e o senhor vai morrer. Deus, assim diz o Senhor para o senhor ficar em casa, não sair de casa. Isso é para a igreja, isso é Deus. Agora, se, um exemplo, a irmã for tomada em linguagem, a outra levantar, interpretar o que já está na Bíblia, é falso. É a própria Bíblia que diz isso. Entendeu? Porque ela está repetindo uma coisa que já está ali. E Deus não precisa que fica repetindo as coisas. Já está interpretado. Até porque a própria palavra diz, não useis vãs repetições. Vãs repetições. Para todos entenderem, amados? Amém, glória a Deus. Então vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Deus bendito, Deus santo, glória a Deus. Se vocês lembrarem de alguma pergunta durante a semana, vocês anotam no caderno e tragam. Se eu não souber responder na hora, eu vou anotar e na próxima reunião eu vou estar respondendo. Não sei. Glórias a Deus, aleluias. Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Nicodemos foi de noite a Jesus, queria saber o caminho da luz. Jesus lhe ensinou com muito prazer: é necessário aqui de novo nascer. Da água e do Espírito, tu deves nascer. Quem nasce da carne, carne tem que ser, mas da água e do Espírito, tu deves nascer. Nicodemos não podia entender como, sendo eu velho, e tornar a nascer. Jesus respondeu: tu precisas crer, mas é de Cristo que tu deves nascer. Renascer da água e do Espírito, tu deves nascer. Quem nasce da carne, carne tem que ser, mas da água e do Espírito, tu deves nascer. Deves renascer, deves renascer. Tu deves
nascer.